Graça, misericórdia e paz sejam em tua vida multiplicadas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Sou a pastora Ana Sica, estamos juntos na presença do Pai. Eu aqui na Suíça e você aí, onde o Senhor te alcançar. Amém? Glória a Deus. Bom vivo de hoje, vivendo 40 anos em 40 semanas. Lute com Deus e não contra Deus. Deus bendito, Deus poderoso, Deus maravilhoso. Eis-me aqui na tua presença mais uma vez. Te louvo, te exalto na beleza da tua santidade. Neste primeiro dia da semana, colocamos diante do teu altar todas as nossas questões espirituais, emocionais e físicas, sabendo que o Senhor é poderoso para nos dar a vitória. Perdoa-nos, Senhor, os nossos pecados, que vêm por pensamentos, palavras e obras. Como disse o apóstolo Paulo, quantas vezes, ó Pai, diante de questões desta vida, aquilo que não queremos fazer é o que fazemos. E quantas vezes desejamos fazer, mas não completamos a ação. Deus, em nome de Jesus, nos ajude. Espírito Santo, em nome de Jesus, nos fortaleça na graça e no poder do nosso Deus, para que possamos cada dia mais, aleluia, manifestar o fruto do Espírito, andando em obediência diante do nosso Deus. Eu venho pedir a tua bênção, ó Pai, sobre esta semana que está começando. E a bênção é, ó Deus, que sobre esta casa, onde a minha voz está chegando, que haja a direção do Senhor, a tua proteção e a tua provisão. Espírito, alma e corpo, ó Deus da minha alma, eu coloco diante do teu altar todas as necessidades dos teus filhos aqui representados, no interior destes muros espirituais, chamado Ministério Vidas, na presença do Pai. Confirma, Senhor, a tua bênção, a tua vitória, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É tempo de respirar. Porque se nós não respirarmos, a vida cessa. É preciso respirar. É preciso respirar. Respira. Respira. Em nome de Jesus. Vamos respirar. Amém? Glória a Deus. Por que tenho falado isto? Praticamente são 3 ou 4 vezes que falamos assim no início do nosso devocional, né? O Senhor muito tem ministrado ao meu coração este momento de tensão, de estresse, em que fazemos, buscamos, mas não entendemos por que estamos fazendo. Respira, amém? Livro do Êxodo, capítulo de número 11. Nós temos aqui um texto extraordinário que muito nos ensina. Versículos de número 9 e 10, que vai nos dizer assim: O Senhor dissera a Moisés: Faraó vos não ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas as maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. Glória a Deus, glória a Jesus por esta palavra. Nós já falamos amplamente desde que iniciamos o devocional com base no livro do Êxodo, que Deus não escolheu Faraó aleatoriamente. Eu disse também que eu ouvi uma frase que eu gostei muito e a adotei. Deus usa aquilo que nós colocamos à disposição dele. Faraó tinha um coração
duro, um coração cheio de vaidade, um coração cheio de si, um coração que não reconhecia que pudesse existir alguém superior a ele. Ele negou o Deus dos hebreus. Ele negou o Deus de toda a criação. Deus, ele conhece o nosso coração, os nossos sentimentos, as nossas intenções. E é por causa disto que Deus usou o Faraó. Porque, independentemente da ação de Deus, o coração dele já era inclinado a fazer o mal. Se não entendermos isto, parece que Deus escolhe aleatoriamente, como no caso de Judas, quem se perde e quem chega aos céus de glória. E na realidade, o que nos torna semelhante a Deus é o que nos faz escolher onde iremos passar a eternidade, com Deus ou na ausência de Deus. E por isto, o tema de hoje, o Senhor coloca em meu coração: lute com Deus e não contra Deus. Nós vemos Faraó em uma queda de braço contra Deus, onde ele tentava em alguns momentos dissimular que estava cedendo à vontade de Deus, mas na realidade ele estava buscando armar laços para os hebreus, como no caso dos sacrifícios em terras egípcias, como todas as vezes que ele dizia pode ir, mas que depois mudava de ideia, ele já estava determinado a fazer o mal, lutando contra Deus, não discernindo a sua mão direita da sua mão esquerda. Nós vamos ver que, glória a Deus, Faraó ele teve 10 oportunidades para que o comportamento dele fosse mudado. Conhecendo Deus, o íntimo do coração dele, que não haveria mudança, não houve arrependimento sincero, não houve a intenção verdadeira, sincera de abandonar as práticas do mal. E nós vemos que durante as calamidades, ou melhor, antes das calamidades, Deus dá a advertência a Faraó para que ele não lute contra Deus. Mas não adianta, Faraó luta contra Deus mesmo sendo advertido daquilo que irá acontecer. E nós vamos ver que Deus começa a trazer as calamidades, começando externamente a casa de Faraó. E estando fora da casa de Faraó, Faraó passa pelas calamidades com um ar de superioridade, como quem não depende de Deus, como quem não precisa de Deus, como quem é autossuficiente. E ele continua a sua dura cerviz, o seu desejo de vencer, de prevalecer contra Deus. Mas o seu coração está domado pelo mal, pelo egocentrismo, pela vaidade. Nós vemos Faraó passando por 10 calamidades. E a 10ª calamidade, ela é devastadora. É inatural um filho partir deste mundo antes dos pais. A ordem natural é que os filhos venham enterrar os seus pais, venha se despedir dos seus pais. Mas não foi somente a casa de Faraó que recebeu esta dura sentença, não.
todos os primogênitos dos egípcios, homens e animais. Pensa o tamanho da ferida que foi aberta. O primogênito de Faraó, aquele que deveria assentar-se no trono sucessivamente ao seu pai, foi morto. Mas o que aconteceu? Faraó continuou com uma queda de braço contra Deus, pensando que iria prevalecer contra Deus. Ele está lutando contra Deus. E aí nós podemos fazer a pergunta assim: mas nós não podemos insistir com Deus acerca de algo que nós queremos, desejamos, precisamos, que nós acreditamos ser a coisa certa? É aí que está a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Quem serve a Deus? Aquele que é justificado pelo sangue de Cristo nos nossos dias. Quem serve a Deus no tempo da lei, onde nós estamos meditando nesta palavra? Aquele que tem guardado a lei de Moisés. E nós vamos ver Gênesis capítulo 32, versículo 28. Um homem que muitas vezes ele se encontrou todo esquerdo, para não dizer totalmente errado. Nós vamos ver um homem que ele tropeçou, ele errou exatamente como nós. E ele lutou com Deus, ele instou com Deus, ele não lutou contra Deus. Nós estamos falando de Jacó. Aquele que Oséias vai descrever no capítulo 12, do versículo 3 ao versículo de número 6. Aquele que no ventre pegou no calcanhar do seu irmão. Aquele que, aleluia, que era tido como trapaceiro. Aquele que, com engano, buscava alcançar os seus objetivos. Mas aquele mesmo homem entendeu que ele não podia lutar contra Deus. Então ele instou com Deus. Nós vemos que ali no vale de Jaboque, Jacó, ele se coloca diante do anjo do Senhor e luta. Ele diz: eu não largo o Senhor enquanto eu não receber a minha bênção. Ele estava voltando para casa. Ele estava voltando para o lugar de onde ele tinha saído fugido. E ele queria chegar lá e estar em paz. E ali Deus, conhecendo a integridade do coração de Jacó, Deus não somente concedeu a bênção que ele desejava, como Deus o abençoou com uma bênção que provavelmente para Jacó não era possível de alcançar. Mas era o propósito de Deus para a vida dele. Jacó não é mais Jacó, porque ele lutou como um príncipe com Deus e não contra Deus. Ele lutou pela paz, ele lutou pela liberdade, ele lutou pela comunhão da sua família, ele lutou pela vida em harmonia, em amor, daquele lugar de onde ele saiu. Todas as vezes que a nossa luta com Deus é para promover benefício não somente próprio, mas para a comunidade onde nós estamos inseridos, ou mesmo para aquelas que não estão em um contexto tão próximo, nós podemos esperar que, se Deus não fizer, pelo menos a ira dele não se acenderá contra nós, como aconteceu com o Faraó. Nós devemos lutar com Deus
para lutar com Deus, precisamos estarmos revestidos da armadura de Deus, independentemente das nossas paixões. Porque quando estamos revestidos da armadura de Deus, estas paixões, elas são vencidas na medida que nós vamos nos aproximando de Deus. E qual é a armadura de Deus? A verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Justiça. Deus é justo, ele julga justamente com equidade. Deus, ele tem uma balança justa, perfeita. E importa que, como conhecedores da verdade, nós sejamos justos, para que pelo sangue de Cristo sejamos justificados. Precisamos dar testemunho desta fé e não causar escândalo. A sandália da preparação do Evangelho da Paz, conhecer e reconhecer Cristo como Filho unigênito de Deus e dar testemunho. Muitas das vezes não poderemos falar com os nossos lábios às nações, mas a nossa vida é um testemunho. O que nós colocamos nas nossas redes sociais é testemunho. O que nós falamos no meio da nossa parentela, como nós nos comportamos, nos vestimos, é testemunho. É o caminhar com Cristo. A sandália da preparação do Evangelho, caminhar em Cristo e com Cristo. O escudo da fé. Esta é uma dimensão tão profunda, porque ninguém pode te auxiliar nesta componente da armadura de Deus, senão o Espírito Santo, enquanto você ouve e examina as Escrituras. Tem coisas que você vai entender enquanto o ministro da palavra do Senhor está falando do amor de Deus aos teus ouvidos. Mas tem coisas tão íntimas entre você e Deus que você só vai entender quando você ler a Bíblia ou ouvir. Eu não posso ler porque eu não consigo enxergar, eu sou analfabeta, mas hoje nós temos mecanismos. Deus é tão maravilhoso. Importa que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E até nisso Deus pensou. Porque aquele que não pode ler, pode ouvir. Aquele que não pode ouvir, pode ler. Aquele que não pode ler, não pode ouvir, pode sentir com as mãos. Para que todos nós cheguemos ao conhecimento e tenhamos acesso a esta fé em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Proteja a tua fé ouvindo e examinando as Escrituras. E nós vemos que existe um capacete nesta armadura. É a certeza da salvação. O capacete da salvação é crer que a tua vida está escondida com Cristo em Deus. Aconteça o que acontecer, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Todo espírito acusador está repreendido em nome de Jesus. Nós temos a espada do Espírito. Esta espada, ela apaga todos os dardos inflamados do maligno. Maneje esta espada com destreza, com confiança, porque o Espírito Santo de Deus é que te direciona, instrui em cada palavra. Faça confissão da palavra de Deus sobre a tua vida, sobre os teus filhos, o teu casamento, no interior dos teus muros. Chame o reino dos céus para dentro da tua casa. Venha, Senhor, o teu reino.
Seja feita a tua vontade. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E o pensamento de Deus é para que você tenha o fim que você espera. O fim de Faraó era prevalecer contra Deus. Não deu certo. O fim de Faraó era desejo de guerra. Terminou com a sua morte. Como morreram? Como foram exterminados os gafanhotos no mar. Mas para Jacó, o fim que ele esperava era fim de paz, de harmonia, de perdão. E foi o que ele alcançou. Lute com Deus e não contra Deus. Lutar com Deus é buscar na presença dele o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele produz, por sua vez, muitos outros frutos. O amor é paz, é benignidade, o amor é harmonia, o amor é perdão, o amor é longanimidade. Vamos estar com Deus para que haja paz no nosso interior, para que venhamos amar verdadeiramente e sinceramente o nosso Deus, a nós mesmos, de forma que possamos compartilhar amor divino, amor genuíno com aqueles que estão à nossa volta e todos aqueles a quem Deus queira alcançar através de nós. Pai, é no nome de Jesus que aqui me coloco. Te louvo, te exalto, bendigo o teu santo nome na beleza da tua santidade, sabendo que o Senhor é Deus e que não há outro Deus fora de ti. Como Jacó, Senhor, estava ali lutando com o anjo do Senhor. Muitos de nós não estamos vendo o anjo do Senhor para que possamos agarrá-lo. Papai querido, muitos de nós estamos agarrados em uma fé que é abstrata, mas eu creio que ela será palpável daqui um pouco de tempo, porque eu creio, ó Deus, que a fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas é a certeza daquilo que nós esperamos. Venha, papai querido, alinhar o nosso coração à tua vontade, para que assim possamos prevalecer contra o mal, contra o inimigo das nossas almas, para que possamos assim, ó Deus, alcançar as bênçãos que o Senhor reservou para nós nesta vida. Mas acima de tudo, ó Pai, que venhamos ocupar o lugar que nos está preparado na eternidade. Neste primeiro dia da semana, ó Deus, eu peço que estejamos, papai querido, guardados, protegidos, ó Pai, de todos os males, do homem violento, do homem sanguinário. Livra, meu Deus, a nossa casa do laço do passarinheiro. Livra, Senhor, a nossa casa da peste. Livra, Senhor, a nossa casa do luto. Venha consolar, ó Deus, aqueles que estão tristes, aqueles que estão sofrendo a angústia da separação neste tempo. Deus, em nome de Jesus, que portas sejam abertas. Todas as causas na justiça eu coloco diante da tua presença, pedindo para que haja resposta, Senhor, aqueles que estão para fazer viagens, aqueles que estão fazendo tratamentos contra o câncer. Ah, Senhor, a medicina disse que não tem mais nada para fazer, mas o Senhor é o Deus que nos dá vida e vida em abundância. Eu clamo, eu peço, eu suplico a Deus para que não haja pavor neste coração que está passando pelo vale da sombra da morte. E eu oro para que não haja, papai querido, acima de todas as coisas, ó Deus. Ah, papai querido, apesar da dor, apesar de todas as situações, eu coloco diante do Senhor que não haja o dano da segunda morte. Deus, em nome de Jesus, permita-nos, ó Pai, fortaleça-nos, Senhor, para que venhamos prevalecer, para que venhamos dominar contra o mal que está à nossa volta. E se porventura o mal estiver dentro de nós, que ele seja queimado pelo poder da tua palavra, pelo poder do nome de Jesus. Eu repreendo todo o mal e a nossa semana está abençoada
Em nome de Jesus, amém? Respira. Eu amo a tua existência. A minha oração é para que você tenha uma semana de paz, de bênção na presença do Senhor e que você possa se lembrar de respirar. Amém? Porque respirar nos lembra que estamos vivos. Amém? Beijo no teu coração. Senhor te abençoe.